Boa noite a todos, boa noite a todas. É sempre uma alegria recebê-los para que possamos fazer os nossos entendimentos, as nossas reflexões e hoje sobre o pensamento. E talvez vocês digam, né? Mas aprender a pensar? Pensar eu sei, eu penso o tempo todo. Aliás, eu tenho que aprender é parar de pensar. Nesse momento, nós vamos falar, nós vamos procurar entender sobre um pensamento que é muito mais profundo, que é o pensamento crítico. E quando a gente diz sobre pensamento crítico, a primeira coisa que nos vem é exatamente esse termo que é extremamente mal falado na nossa língua. Ele, crítico e julgamento, são duas coisas que têm um caráter pejorativo na nossa língua. Mas nós precisamos entender que o ser crítico, quando ele parte de uma reflexão baseada em dados, em informações, na construção do seu conhecimento e consegue com isso compor um posicionamento, que isso é extremamente positivo. A questão é que nós somos muito rápidos em julgar. O julgamento sempre vem antes dessa crítica. E é isso que causa todos esses problemas. Então hoje, para falar de pensamento crítico, nós temos que nos lembrar que irmão Grimm não nos deixa esquecer que o Espiritismo, a função da doutrina espírita, uma das tarefas dela é nos ensinar a pensar e não o que pensar. Aqui nós não vamos dizer, nós não vamos ser dogmáticos, ser místicos, ser esotéricos, nós vamos trazer reflexões. E reflexões, inclusive, para serem questionadas por cada um, desde, claro, com críticas embasadas. Álvaro Vieira Pinto, que foi um intelectual, filósofo e tradutor, ele nos traz essa pérola. Somente na perspectiva da mobilidade, da transformação e, por conseguinte, da caducidade inevitável de todo o existente e substituição do velho pelo novo, é possível dar algum sentido lógico a algum aspecto da realidade. Veja, ele chama de algum aspecto da realidade. Nós não conseguimos absorver toda a realidade. Somente interpretando esse aspecto da realidade, não como uma situação estática, não como algo que ficou datado, que ficou lá atrás, que parou no tempo, mas enquanto processo, enquanto alteração permanente e, portanto, sede de contradições entre traços ou finalidades opostas, é que podemos chegar a compreendê-lo. Tudo que está na Terra é passível de caducar, é passível de envelhecer. E para que as coisas sejam renovadas, nós precisamos o tempo inteiro nos colocar e colocar os nossos conceitos, as nossas opiniões, as situações em trânsito. Mas Stephen Kanitz, que apesar do nome é um brasileiro, ele é um contabilista com mestrado na Harvard em administração de empresas. Ele diz que o primeiro passo para aprender a pensar é aprender a observar e que isso também não é fácil. Ele acha que se os grandes pensadores viessem hoje à Terra e olhassem a situação em que a educação está posta, que eles iam ficar perplexos de ver o quão distante a educação está da realidade. Como se fossem duas coisas diferentes, opostas. Nós falamos muito disso, a gente reclama sempre, o que eu aprendo na escola não tem nada a ver como é que eu aplico isso na vida, porque nós perdemos a capacidade de observar as coisas, de trazê-las para nós. Outra coisa que ele diz é que
Se ele fosse ministro, ele faz essa observação, que se ele fosse ministro da educação, que ele colocaria exercícios muito práticos na vida do aluno. Como, por exemplo, ande durante uma semana de cadeira de rodas. Aí você vai entender o que são, como é a vida de um portador de necessidades especiais. Em outro tom, ele diz, coloque uma venda nos olhos e veja como é que um cego enxerga o mundo. Semana passada nós tivemos a grata satisfação de nosso querido amigo Ernesto nos dar um curso de princípios de Libras. E foi maravilhoso para todo mundo. Enxergar esse outro universo pelo olhar do surdo nos abriu um campo de reflexão que nos deixou estarrecidos. Foi muito importante isso. Então, o que é, na verdade, o pensamento crítico? Bem resumidamente, é a arte, a habilidade de analisar e avaliar um pensamento com vistas a melhorá-lo. O pensamento crítico não é algo abstrato, ele é efetivo, ele é operacional. Pensamento crítico é uma ação. Você tem uma intenção, tem um objetivo e opera nesse sentido. E esse objetivo, ele pode se aplicar a qualquer coisa, na resolução de qualquer problema em sua vida e na tomada de decisões, necessariamente decisões muito mais assertivas. Só que pensar criticamente não é uma coisa involuntária, como esse pensamento desordenado que nós ficamos o tempo todo, esse converseiro mental. O pensamento crítico, ele é aprendido, ele parte de reflexões e de uma construção de conhecimento. É preciso que haja um conhecimento prévio. E quando eu digo conhecimento, eu não estou falando de conhecimento acadêmico. Tá? Nós valorizamos, como temos que reconhecer, que qualquer pessoa traz em si já algum conhecimento. E o que nós estamos fazendo aqui na Terra é ampliar esse conhecimento. Francis Bacon, já lá no século XVI, que foi um político, filósofo, empirista, cientista e ensaísta inglês, ele traz essa ação numa definição muito clara. Pensar criticamente é ter o desejo de procurar. Eu começo com uma curiosidade. A paciência de duvidar. Eu tenho uma porção de ceticismo em relação ao que eu vejo e em relação ao que eu sou. A propensão para meditar, refletir sobre aquilo. A lentidão para afirmar, porque se eu preciso refletir, eu não posso ser tão imediato no meu julgamento. A vontade de considerar, de deixar, de dar abertura para outras interferências, para outras contribuições. O cuidado de pôr em ordem, de ter um encadeamento lógico de ideias e o ódio a todo tipo de imposição. No pensamento crítico, eu vou saber detectar até onde eu estou sendo manipulado. Para quem isso serve? A que isso serve? Então, esse pensamento crítico, ele aparece com uma importância imensa. Primeiro, é a objetividade. Eu tenho muito claro a minha posição em relação às situações, às coisas, às pessoas, às atitudes, aos comportamentos. Um raciocínio lógico, há uma coerência de informações, há uma coerência nessa visão. O ceticismo, eu vou criticar tudo aquilo que eu vi. Eu não preciso acreditar em todas as news que aparecem, que tantas são fake. Aliás, essa é a melhor forma de se blindar de fake news, é usando o pensamento crítico.
clareza, eu preciso ter as informações muito claras, inclusive a fonte delas. Empatia intelectual. Saber buscar no outro a informação que eu não tenho. E saber e fazer me abrir para ter essas respostas, para ouvir a sua posição. Formação de opinião. Eu deixo de precisar da opinião do outro para ter a minha própria. Consciência da realidade, da minha realidade e da realidade que me cerca. Eu sei até onde eu vou. Eu sei que eu não sei de outras realidades e que eu posso conhecê-las. Reflexão e abertura ao novo. A primeira consequência de eu refletir e de eu me abrir ao novo é o destravar uma habilidade imensa e inata em todos nós, a criatividade. Portanto, pensamento crítico, até isso desbloqueia. A melhora das relações. Claro, eu passo a ouvir, eu estabeleço um diálogo em que eu falo e sou ouvido. Eu ouço e compreendo. Naturalmente, eu vou chegar a decisões muito mais assertivas. Embora a teoria crítica seja lá do início do século XX, ela começando pela Alemanha, onde ela se estabeleceu de uma forma muito estruturada, foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há escolas de pensamento crítico que ensinam verdadeiros cursos de 2 anos ensinando a pensar criticamente. Só por aí a gente já vê que não é uma coisa fácil, né? É o tempo de um programa de pós-graduação para nós. Essa organização para o pensamento crítico, que é uma organização sem fins lucrativos, dirigido por esses 2 educadores, Richard Paul e Linda Elder, eles trazem alguns princípios para que um pensamento crítico seja justo. E eles estabelecem que é preciso que haja empatia intelectual, como nós dizemos. Humildade intelectual é eu reconhecer que me falta, é eu reconhecer que eu não sei tudo. Perseverança intelectual, eu tenho que escavar onde está, através de perguntas, onde estão as respostas que eu estou buscando, onde elas estão. Integridade intelectual, sabe? Isso está coerente, sabe? Coerente inclusive com o que eu penso, com o que eu sou. E responsabilidade intelectual. Isso aqui é importantíssimo, especialmente para os produtores de conteúdo. É preciso que a gente tenha essa responsabilidade sobre o que nós estamos difundindo, sobre de como nós estamos influenciando outras pessoas. Porque o nosso comportamento, o nosso exemplo, a nossa palavra influencia num âmbito menor ou maior, mas influencia outras pessoas. E precisamos ter responsabilidade com isso. Isso faz com que o pensador crítico, ele tenha basicamente um perfil. É alguém inconformado, sabe? Que não se conforma com o que está posto de uma forma rasa. É alguém que é proativo, que vai atrás, que persevera, que tem competências cognitivas, que desenvolve essas competências cognitivas, que resolve problemas e que tem um espírito crítico. É o tempo inteiro. Absolutamente tudo, todo o tempo é posto em trânsito para que seja analisado e avaliado. Qual que é a ação de um pensador crítico? Ele levanta questões e problemas vitais. Problemas vitais. Qual que é o cerne
dessa questão. Sabe? Não adianta eu estar trabalhando em uma questão se eu, na verdade, vou descobrir que não era aquele realmente o problema. Reúne e avalia informações que são relevantes. Vai aparando essas arestas. Chega a conclusões e soluções bem fundamentadas. Sabe argumentar, tem essa capacidade de argumentar porque se instruiu nesse sentido. Pensa de forma aberta dentro de sistemas alternativos de pensamento. Não é uma questão de ou um ou outro. Isso não pode ser posto nessa polaridade. Sabe? Não tem um caminho do meio? Não tem uma outra alternativa? Ah, mas só tem essas duas? Será? Para isso ele vai reconhecer, vai avaliar as suposições, as implicações e as consequências práticas, inclusive das suas conclusões. E o pensador crítico, ele se comunica efetivamente com os outros para descobrir soluções para problemas complexos. Comunicação efetiva é uma comunicação em que há trocas. Sabe aquelas pessoas que te perguntam as coisas, mas que na verdade elas não querem sua opinião. Elas querem que você valide o que elas estão dizendo. Um pensador crítico, ele não aceita isso. A organização do pensamento crítico de Elder e Paul trabalha mais ou menos dessa forma. De uma forma bem resumida, é isso aqui. Ele vai pegar os elementos do raciocínio e vai analisá-los, avaliá-los, mas aplicando os padrões intelectuais. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre os padrões intelectuais. E a partir disso, e aplicando esses padrões aos elementos do raciocínio, eu consigo desenvolver características intelectuais. Então eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, algo que eu quero conhecer melhor, algo que eu quero escavar. Eu reconheço qual que é o problema, o que é o cerne da questão, qual que é o problema raiz, que é como costumamos dizer. Para isso eu vou levantar a informação, os dados, os fatos, as observações, as experiências de um, de outro, e fazer a minha interpretação, a minha inferência, sabe? E olhar o que já foi feito, o que já foi concluído, como aquilo já foi interpretado e quais as inferências a que se chegou. Dessa forma, eu vou chegar a conclusões e a soluções. E vou estabelecer conceitos, teorias, definições, leis, axiomas e um modelo. E vou fazer as suposições. Quais foram os princípios que eu usei para resolver aquela questão? Quais foram as pressuposições que eu fiz? Isso posto, eu tenho que analisar quais são as implicações e quais são as consequências do resultado a que eu cheguei. E então eu estabeleço o meu ponto de vista, que tem um quadro de referência, que tem uma perspectiva e que dá uma orientação. Quando eu faço isso, e o que parece a princípio ser extremamente complicado, à medida que a gente se habitua a fazer isso na nossa vida, em tudo na nossa vida, nós vamos fazer isso rotineiramente, em tudo, na solução de todos os nossos problemas, na solução de todas as questões postas. À medida que nós desenvolvemos isso, nós vamos desenvolver também a nossa habilidade intelectual, da humildade de saber o que nós ainda não sabemos, a perseverança de buscar os resultados, autonomia para saber o que buscar, onde buscar, confiar na minha razão, na minha capacidade de raciocínio,
na minha integridade, inclusive na integridade de valores, quais foram os valores que foram usados para colocar isso, a empatia, o que eu considerei, que outras realidades foram consideradas, a coragem de se colocar de uma forma diferente, diferente do status quo, diferente do senso comum, e justiça. Justiça para entender até que ponto eu sou honesto quando eu avalio isso, até que ponto eu tenho um interesse que não atrapalha essa análise e esse julgamento. Então, nesses tempos de inteligência artificial, nós precisamos trazer muito o pensamento crítico. Esses dias, por exemplo, apareceu uma mensagem, uma postagem com uma mensagem de Chico, na voz de Chico, e uma pessoa do grupo, né, se levantou e disse, isso é inteligência artificial. Porque na leitura crítica dela, ela apontou algumas considerações que não estão dentro das leituras de Chico, que não está dentro de toda a mensagem que Chico, que Emmanuel, que André Luiz e que os mentores de Chico trouxeram através dele. Então isso ficou extremamente perigoso de se absorver de forma rápida. Nós temos que tirar o foco das respostas prontas, rápidas, rasas e colocar o foco nas perguntas. Aprender a fazer perguntas. Perguntas, por exemplo, para tornar as coisas mais claras. Se não está claro para quem diz, não pode estar claro para quem ouve. E aí nós vamos ter que perguntar, poderia me dar um exemplo? Poderia elaborar mais? Poderia ilustrar o que quer me dizer? Mas algo pode estar claro, mas não ser veraz, não ser verídico. E nós temos que perguntar, qual que é a fonte? Como é que eu poderia verificar isso? Como é que eu poderia descobrir se isso é verdade? Isso pode ser testado? Isso pode ser verificado? Pode ser claro, pode ser veraz, mas não ser preciso. Sabe? Quão grande, algo que é posto como grande, como longe, aliás, em Minas se diz, né, que o ali de Mineiro é um pouco mais distante, né? Então, outros têm que perguntar, sabe? Perto quanto? Longe quanto? Em números. Pode ser mais específico? Pode me dar mais detalhes? Ser mais exato? E relevância. Se eu estou levantando dados, se eu estou relevantando informações, eu tenho que saber qual que é a relevância de cada um deles. Para eu saber separar o que contribui e o que não faz nenhuma diferença, o que ali é só enxerto. Como isso se relaciona com o problema? Como isso afeta a questão? Como isso nos ajuda com o problema? No outro nível, nós continuamos ainda estabelecendo a profundidade. Porque se vamos fazer um pensamento crítico sobre algo, nós não queremos uma análise rasa. E podemos fazer perguntas sobre quais fatores tornam esse problema difícil? Quais são algumas das complexidades dessa questão? Quais são algumas das dificuldades com que precisamos lidar? Isso estabelece a profundidade da análise. E a amplitude. Será que é necessário olhar isso por outra perspectiva? Uma pessoa numa outra realidade, como é que ela enxerga isso? Então, se eu não considerei a visão dela, se eu não considerei o seu posicionamento, qual que é a amplitude do que eu estou pesquisando? Eu vou delimitar isso ou não? Nós podemos considerar outro ponto de vista, outros pontos de vista,
olhar isso de outras maneiras, a lógica tem que ter um encadeamento, sabe? Tem que fazer sentido para mim. Os argumentos têm que ter uma estrutura do princípio ao fim. Da primeira palavra à última palavra tem que ter uma estrutura lógica de pensamento. Tudo isso faz sentido junto? Onde estão as evidências? E a significância? Essa questão da significância nos remete muito nessa casa à análise de Jesus. Porque, com todas as mensagens maravilhosas que Jesus nos trouxe, por que nós estamos presos a um Jesus crucificado? Por que nós usamos como símbolo a cruz? Será que tudo se resume a isso? Ao Calvário? Precisamos pensar sobre isso. As mensagens de Jesus foram muito mais, muito além do que a sua crucificação, do que o fato da sua crucificação. Portanto, precisamos perguntar, esse é o problema mais importante a ser considerado quando nós analisamos isso? Essa ideia central a ser focada? Quais desses fatos são os mais importantes? E claro, como eu já falei, fazer isso com justiça. Até onde vai o meu interesse? Nós não conseguimos definitivamente ser completamente isentos nas nossas análises e nas nossas avaliações. Mas nós temos que saber até onde nós somos isentos ou não. E sermos os mais justos possível. Bem, isso aplicado ao produto mediúnico, fazendo um pensamento crítico sobre o produto mediúnico, aqui nessa casa nós temos vários produtos, né? Nós temos o passe, nós temos o algodão energizado, nós temos a reciclagem, sabe? E sobre isso também se aplica o pensamento crítico. Aliás, é uma recomendação de irmão Grimm. É uma recomendação que, como estudiosos do Espiritismo, que nós façamos uma melhor avaliação dos produtos mediúnicos. De todos os que são colocados, dos que nós recebemos diretamente pelos mentores dessa casa e dos que nós vemos, dos que são oferecidos. Pois é preciso estudá-lo cautelosamente, pesquisá-lo dentro do chamado efeito da complexidade, compor diálogos, contextualizar. É muito simples quando você vê, às vezes num acidente coletivo, que há uma série de desencarnes e alguém aparece uma mensagem dizendo que era um karma coletivo. Será mesmo que era um karma coletivo? Que tem até laudo técnico, laudo da mecânica, laudo da imperícia do motorista, do piloto. Isso é um karma coletivo? Será mesmo? Ou será que nós estamos criando instrumentos que nós não estamos conseguindo dominar? Ou que nós, na nossa imperícia, muitas vezes, nós também falhamos? Outra coisa que nos é pedido para observar dentro do produto mediúnico é onde ele foi produzido e por quem ele foi produzido. Então, observe os médios e o centro espírita e a massa crítica deles. Sabe? Quem são aqueles médios? Como eles se comportam? O que eles conhecem? Como eles agem? E aquela casa? Quais são os princípios daquela casa? O polissistema espiritual e material, eles vão possuir os instrumentos tanto mais adequados quanto maior e mais qualificada em conhecimento for a massa crítica desse grupo.
O produto mediúnico é produzido na interação dos espíritos com os médiuns. Portanto, do polissistema material com o polissistema espiritual. Quanto mais o nível da massa crítica desses espíritos encarnados, maior, melhor vai ser essa mensagem, mais profunda e mais ampla. Aliás, avaliando essa mensagem dentro dos valores que foram parâmetros que os médiuns, que os mentores dessa casa nos trouxeram. Eles nos pedem que avaliem uma mensagem, por exemplo, uma psicografia, de acordo com seus valores universais, sabe? Falam de tudo, sabe? As mensagens falam dentro da universalidade das coisas, mas sempre considerando esses princípios. Deus, Jesus Cristo, o livre-arbítrio, a comunicação com os desencarnados, a reencarnação e a língua. Claro, ela tem que ser inteligível para o público que se estabelece. De nada adiantaria nós recebermos aqui uma mensagem em alemão. Se alguém fala alemão, se alguém aqui fala alemão, que me perdoe. Mas essa mensagem não atingiria o público a que se destina. Essa mensagem também, ela tem que ter um valor especialista. Ela tem que falar dentro desse cabedal da minha existência, eu posso aplicá-la dentro da minha profissão, dentro da minha vida, nos pontos em que eu acho que ela é cabível. E ela vai falar profundamente para mim dentro disso. Respeitando, naturalmente, a singularidade de cada um, porque vai ser diferente. Ainda que tenhamos, por exemplo, a mesma profissão, se aquilo está focando no dever de uma determinada profissão, cada um vai trazer para si de uma forma. Tem que ter valores alternativos. Um produto mediúnico nunca pode dizer o que fazer. Um produto mediúnico vai trazer de forma implícita ou explícita questões para serem avaliadas, questões para serem refletidas, para serem examinadas, para serem reexaminadas, e vai me dar opções. Eu vou chegar a essas opções, mas a escolha é minha, porque nunca vai ferir o meu livre-arbítrio. E valores individuais. A mesma mensagem fala para cada um de nós. Cada um vai fazer a sua leitura. Cada um vai trazer e dizer, foi para mim. Aquilo hoje foi para mim. Nossa, olha, era tudo que eu queria. O outro vai dizer, numa realidade completamente diferente, num contexto completamente diferente, vai dizer a mesma coisa. Não, era para mim. Era para mim. Olha isso aqui. Era o que eu estava buscando. Era o que eu precisava ouvir. Irmão Grimm também traz que, nos lembrando que a doutrina, que o sistema de ideias da doutrina, ele é sempre dinâmico. Ele é um contínuo que ele estimula o homem, nutre sua coragem, sua capacidade para criar, inventar, descobrir, inovar, recriar o tempo inteiro. Porque se essa mensagem ela é colocada dentro do meu contexto, ela também não fica requentando o assunto, requentando a forma de lidar. Essa mensagem é sempre para elevar, ela tem sempre algo instigante, tem sempre uma provocação, talvez, para que a gente reflita, para que a gente vá além do que está posto. Para que possamos entender que no processo evolutivo, ele está sempre recomeçando, sem nunca concluir. Nós nunca vamos colocar um ponto final. Não é nossa função. Nós temos sempre que estar trazendo
as coisas para o trânsito e sempre fazendo um novo olhar, uma nova reflexão sobre uma outra ótica, trazendo outras contribuições e sem nos fechar em nós mesmos. E o primeiro pensamento crítico que nós precisamos fazer é sobre nós, sobre as nossas atitudes, sobre quem eu sou, quem eu quero ser e como eu estou contribuindo para ser quem eu quero ser. Porque pensamento crítico não se aprende, pensamento crítico se vive. E para nós, nessa casa, a vida é eterna. Muito obrigada, meus queridos.